Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje nós chegamos à nossa 11ª aula da disciplina de pontes do curso de Engenharia Civil do Instituto Federal Goiano. A aula de hoje basicamente é uma aula complementar à aula passada, a aula 10, e a aula de hoje tem por tema, cálculo das lajes, ou cálculo dos tabuleiros, para o caso específico de laje em balanço, em que a gente vai determinar os momentos fletores atuantes nessa laje em balanço. Lembrando que na aula 10, na aula passada, nós vimos o cálculo para a laje central, Então a gente aprendeu o dimensionamento para o caso de laje central e hoje a gente vai ver o caso para dimensionamento de momento fletor presente nas lajes em balanço. A gente vai ver que é o mesmo passo a passo, só vai mudar algumas consideraçõezinhas que a gente vai ver aqui no decorrer da aula. Então vamos lá? Então os objetivos dessa aula: mostrar o que são as lajes em balanço, vocês devem saber, já, e realizar o dimensionamento, de momento fletor em laje em balanço. Então esse é o objetivo geral da nossa aula. Então só relembrando, gente, da aula passada, a nossa superestrutura, ela vai ser composta, relembrando, pela laje, que é o que a gente está dimensionando nessas últimas aulas, pelas longarinas, que são as vigas que ficam paralelas ao sentido do tráfego, na mesma direção. E a gente tem também as transversinas, que são vigas também, só que as transversinas elas vão ficar perpendiculares, ao sentido do tráfego. Essas transversinas, como eu já havia falado na aula anterior, elas são utilizadas para dar mais rigidez à ponte, para fazer com que essa superestrutura ela se torne mais rígida e que ela consiga absorver todos os esforços que ela necessita. Então, já havia falado isso aqui na aula anterior também, mas as simbologias para vínculos. Então, só relembrando, a gente vai ter 3 tipos de vínculos, vinculações nas lajes. A laje ela pode ter a borda livre, que basicamente vai ser o que a gente vai abordar hoje, Laje em balanço vai ter que ter uma borda livre. Uma borda, as bordas das lajes elas também podem ser apoiadas e elas também podem ser o que? Engastadas, Então, relembrando nas tabelas de Rush, a borda livre é a borda livre é simbolizada, por uma linha tracejada, a borda apoiada por uma linha contínua e a borda engastada por 2 linhas contínuas paralelas. Lembrando novamente também, gente, o que é o LY? LY é a maior dimensão da laje e o LX é a menor dimensão da laje. Relembrando também, que é importante que a gente deixe bem claro a direção do tráfego, que isso vai influenciar diretamente na nossa tabela de Rush. Então é muito importante que a gente deixe bem especificado qual vai ser a nossa direção do tráfego. E é de suma importância também, gente, a relação LY sobre LX, porque é justamente através dessa relação LY sobre LX e das vinculações das bordas da laje é que a gente vai encontrar a tabela de Rush correspondente. Então, gente, eu vou usar como exemplo o mesmo caso da aula passada, em que a gente vai ter uma ponte, isso aqui é a seção transversal da ponte. Essa ponte ela tem um comprimento total, a seção transversal dela total mede 8 metros, ó. Isso aqui tá tudo em centímetros, essas cotas. Então, 700 mais 50 mais 50, 800 centímetros. Então, ela mede 8 metros. Se vocês forem ver no exemplo da aula passada, aqui estava 45 e aqui estava 45, mas é porque eu não estava considerando essa partezinha aqui da laje, não. Então, gente, o que vai acontecer? Então, a gente vai, basicamente hoje, nessa aula, a gente vai calcular o momento fletor nas lajes em balanço. Então, o que seria as lajes em balanço? Basicamente, a laje em balanço vai ser o tipo de laje em que a gente vai ter uma borda engastada e uma borda livre. Então, as lajes em balanço vai ser aquela laje que vai ter uma borda livre. Basicamente, é a primeira e a última laje de uma ponte. Então, vamos lá?
Então, só relembrando, né, esse aqui é a planta esquemática do tabuleiro, é o mesmo, né? Então, na aula passada a gente calculou a laje central L1. Então, hoje a gente vai calcular uma das lajes em balanço, né? Como elas são idênticas, então tanto faz calcular L5 ou L6. Então, o objetivo aqui da nossa aula é a gente encontrar os momentos fletores que vão atuar na laje 5 através do método das tabelas de Rush. Então, gente, o passo a passo vocês vão ver que vai ser idêntico ao que a gente aprendeu na aula passada. Então, o primeiro passo, a gente tem que separar as lajes e verificar nas extremidades, né? Se essas extremidades, ou seja, se essas bordas, se elas estão livres, se elas estão engastadas ou apoiadas. Então, para saber se a laje é apoiada ou engastada, basta aplicar aquela metodologia, né, que é a que eu ensinei para vocês na aula passada. Não vou explicar novamente de novo, porque eu já expliquei no vídeo passado, então é só vocês conferirem como é que faz o procedimento de análise. Mas a gente já definiu na aula passada que a laje L1, que é igual à laje L4, ela tem 3 bordas apoiadas e uma borda engastada. As lajes L2 e L3, né, que são as mais centrais, elas têm 2 bordas apoiadas e 2 bordas engastadas. E a laje L5 e L6, gente, nós também fizemos a análise dela no vídeo passado, né? E ficou constatado que ela tem uma borda engastada, né? Que é essa que está vinculada às lajes centrais. E a outra borda, a gente não precisa nem fazer análise, né? Porque ela tem uma borda livre. Então, essa borda aqui nem precisava fazer análise. E nem as outras aqui, porque elas estão apoiadas. Então, é isso que vai caracterizar a nossa laje em balanço, né? Uma das bordas, obrigatoriamente, tem que ser livre. Então, novamente, aqui, outro esboço, né? De outra forma. Considerando essa simbologia de engaste, né? Que a gente já está mais acostumado a utilizar, ao invés daquelas 2 linhas contínuas paralelas. Então, vamos lá. O segundo passo, gente, a gente tem que calcular o valor da carga permanente para aquela laje em questão que a gente está analisando. Então, segundo a NBR 7187 de 2003, desculpa, que é a norma que trata sobre projetos de pontes em concreto armado, a carga permanente que vai atuar em uma laje de uma ponte vai ser correspondente ao peso próprio da laje, mais o peso próprio do pavimento, mais a constante de recapeamento, que a norma prevê essa constante de recapeamento. Ou seja, a carga permanente vai ser igual a o peso próprio da laje vai ser a multiplicação da espessura média da laje vezes o peso específico do concreto, mais o peso específico do pavimento, espessura média do pavimento, vezes o peso específico do pavimento. E a constante de recapeamento, né, que ela vale 2 kN por metro quadrado. Então vamos lá, gente. Eu peguei, só transpus, né, o desenho lá da seção transversal da laje em balanço para cá. Então a gente precisa saber. Na aula passada eu nem me atentei a defensa aqui, né, ou guarda-corpo, eu nem me atentei a ela, porque para o caso de laje central, esse valor aqui, essas cotas da defensa aqui não tinha muita importância, por isso que eu nem apresentei elas na aula anterior, né, até para não tomar tempo. Porém, aqui vai ser de suma importância. Por quê, gente? Essa defensa aqui, ela vai gerar uma sobrecarga adicional aqui na minha laje em balanço. Então, a gente vai ver que o método de Rush, gente, ele é utilizado o quê? Ele é utilizado para calcular a carga permanente, basicamente o quê? Advindo do pavimento, né? Mais a carga permanente advinda da laje da ponte. A defensa aqui, ó, gente, ela vai gerar uma sobrecarga adicional. Então, a gente vai ver na aula de hoje que a gente vai ter que transformar essa defensa aqui em uma carga permanente e a gente vai ter que analisar o momento que ela gera aqui no nosso engaste, né, para a direção Y e também na direção X e também na direção Y. Mas vamos com calma. O que é a espessura média, gente, da laje?
Espessura média da laje, gente, vai ser o quê? Nesse caso dessa ponte aqui, a laje ela tem espessura variável. Então, se a gente for ver aqui na borda mais à esquerda, ela tem o valor de 15 centímetros. Até aqui, ela tem uma medida de aproximadamente 28 centímetros, se a gente for considerar até aqui mais ou menos, aqui no apoio, no final do vão teórico, né? Então, se a gente for analisar, a espessura dela é variável. Então, ela começa em 15 e vai até 28. Então, a espessura média, gente, da laje da ponte vai ser a média desses dois valores. Então, se a gente somar 15 mais 28, vai dar 43. 43, tá tudo em centímetros, né? 43 centímetros dividido por 2 vai dar 21,5, que é o que a gente vai utilizar aqui. Espessura média do pavimento, gente, a gente também já utilizou na aula passada. Lembra que eu falei para vocês que o pavimento aqui ele começa, não está bem claro aqui, mas só relembrar aqui. Ele começa aqui, a menor cota dele é 5 centímetros, e aqui no centro, né, da ponte é 11 centímetros. Então, a espessura média também é a média desses dois valores. Então, 5 mais 11, né, 16. 16 dividido por 2, 8, que é o mesmo valor que a gente viu na aula passada. Então, a espessura média da laje vai ser 21,5 centímetros. Espessura média do pavimento, 8 centímetros. Peso específico do concreto, a gente viu que a norma ela define como 25 kN por metro cúbico. Peso específico do pavimento é 24 kN por metro cúbico. E a constante de recapeamento, né, para prever possíveis recapeamentos nessa pista, né, nessa ponte, é um adicional de 2 kN por metro quadrado. Então aqui, né, eu já mostrei para vocês na aula passada que a norma ela define, né, para o concreto armado, que as nossas pontes são todas de concreto armado, o peso específico é 25 kN por metro cúbico, a constante de recapeamento é 2 kN por metro quadrado, e o valor do peso específico do pavimento é 24 kN por metro cúbico. Então a carga permanente vai ser igual a espessura média da laje, que a gente viu que é 21,5 centímetros, transformando para metros, 0,215 metros. Vezes vezes o peso específico do concreto, 25 kN por metro cúbico, mais espessura média do pavimento, né, 0,08 metros, vezes o peso específico do pavimento, que é 24 kN por metro cúbico, mais a constante de recapeamento, que é de 2 kN por metro quadrado. Então, fazendo as multiplicações e depois somando, a gente vai chegar em uma carga permanente de aproximadamente 9,3 kN por metro quadrado. Então, essa aqui vai ser a carga permanente que a gente vai utilizar nas fórmulas das tabelas de Rush. Então, terceiro passo vai ser basicamente quando a gente vai tentar dar entrada nas tabelas de Rush para a gente descobrir qual tabela que a gente vai ter que utilizar. Então, a partir das dimensões da laje, né, LY e LX, deve-se realizar a razão entre a maior e a menor dimensão da laje. Assim. Então, lembra a razão LY e LX que eu falei lá no começo da aula? Em que LX, LY, né, é a maior dimensão da laje e LX é a menor dimensão da laje. Se vocês relembrarem, a nossa laje, ela tem a laje em balanço, ela tem comprimento de 27 metros e na seção transversal ela vale 1,5 metros. Depois vocês deem uma olhadinha no exercício, lá no início da aula, volta um pouquinho o slide. Então vai ser em posse do valor, né, da relação LY e LX e da vinculação da laje que a gente está analisando, que a gente vai conseguir descobrir, né, qual que é a tabela de Rush correspondente. Então vamos lá, gente. Qual que é a nossa razão LY sobre LX? A maior dimensão da nossa laje, LY, é 27 metros. E a menor dimensão LX é 1,5 metro. Por que é 1,5 metro? Se vocês voltarem lá no início da aula, vocês vão ver que entre os vãos as duas vigas, né, entre o centro das duas vigas mede 5 metros, né, e
em cada balanço vai ficar 1,5 metros de cada lado, totalizando a seção transversal igual a 8 metros. Então, se a gente fizer essa razão, 27 sobre 1,5 vai dar 18. Então, a nossa relação é Ly sobre Lx igual a 18. O que acontece, gente? Nas tabelas de Rush, quando essa razão Ly sobre Lx dá maior que 4, ou seja, qualquer valor maior que 4, esse método ele considera que essa razão ela tende ao infinito. Então, toda vez que você tiver uma razão de Ly sobre Lx que deu maior que 4, como é o nosso caso, você vai aproximar isso aqui para infinito. No caso das lajes em balanço, gente, isso sempre vai acontecer, tá? Vai ser bem recorrente acontecer disso aqui, dessa razão dar maior que 4. Então, se a gente for analisar, né, na apostila das tabelas de Rush, a gente vai ver que a tabela que vai corresponder à nossa situação, né, Ly sobre Lx igual a infinito, e as vinculações que a gente tem, né, duas bordas apoiadas, uma livre e uma engastada, vai ser a tabela de número 98, que está na página 102 do arquivo, né, que vai nos dar a situação buscada. Então, só vou abrir aqui as tabelas de Rush. Então, vocês digitarem aqui, ó, 102, vai dar pra gente a nossa situação buscada. Vou só dar um zoom aqui. Então, olha, razão Ly sobre Lx tende ao infinito. Aí, o que acontece? É meio ruim pra ver, tá, gente? Aqui a gente tem duas linhas contínuas, né, engastada. Aqui eu tenho uma linha tracejada, não sei se está dando para enxergar bem. Eu tenho uma linha tracejada, então borda livre, né? E aqui eu tenho duas bordas apoiadas, né? Quando tem essa simbologia tipo um cortezinho, é borda apoiada. Olha, esse Fahrtrichtung que eu falei na aula passada é a direção do tráfego. Olha, o X aqui, ó, é a menor dimensão da laje. Então, o que significa essa direção do tráfego? Significa que o tráfego da nossa ponte está no sentido da maior dimensão. Não apareceu aqui, tá? Mas essa dimensão aqui é o Y. Então, essa é a nossa tabela que a gente vai utilizar, tá? Ly sobre Lx igual a infinito. Configuração tá ok. Aqui, a menor dimensão, né? X está no sentido das bordas apoiadas. E a direção do tráfego está justamente no sentido da maior dimensão. Então, aqui eu havia colocado já para vocês, né, a nossa situação da vinculação, o Ly sobre Lx igual a infinito, a nossa direção do tráfego, né, coincidente com a maior dimensão, que é o nosso caso, tem que ficar esperto com isso. Aí lembra que eu falei na aula passada que a gente tem duas classes de carregamento, né? Como a gente está... Esqueci de falar de novo, tá, gente? A gente está utilizando o dimensionamento para um veículo de classe 45. Como a gente está utilizando o veículo de classe 45, vai corresponder à primeira tabela, essa primeira situação buscada aqui. Então, gente, lá na Alemanha, a classe de carregamento, essa primeira tabela é para veículos, né, com classe de carregamento de ponte de 30 a 60 toneladas. O nosso a gente considera 45, né? Esse valor intermediário aqui. Então, por isso que a gente utiliza só essa parte da tabela de Rush. E essa outra parte da tabela de Rush, né, é para veículos de classe 3 a 12 toneladas. Se a gente fosse dimensionar para um veículo de classe 12, aí a gente utilizaria essa tabelinha aqui, porém não é o nosso caso. Novamente, gente, muito cuidado ao escolher a tabela de Rush. Porque para algumas configurações de laje existem duas tabelas e o que vai mudar, né, gente? O que vai mudar vai ser apenas o quê? O sentido, né, ou a direção do tráfego. Sendo assim, é primordial que vocês observem se a direção do tráfego do problema estrutural que você está analisando, ou seja, da sua laje, se ela está no sentido da maior dimensão da laje Ly ou no sentido da menor dimensão da laje Lx. Por exemplo, gente,
Se a gente for analisar lá nas tabelas de Rush, se a gente for voltar, a gente poderia confundir facilmente o nosso problema com as tabelas que também têm o número 98 e que estão nas páginas 100 e 101 do arquivo. E elas também se encaixam nos dois critérios que a gente analisa, que é o quê? Ly sobre Lx igual a infinito e as vinculações da laje. Porém, né, o que vai mudar, gente, é o que eu falei, é o sentido do tráfego, porque nessa tabela número 98 da página 101, o que vai mudar vai ser a direção do tráfego da ponte, porque para essa tabela, a direção do tráfego deve estar no sentido da menor dimensão da laje. Vou só voltar aqui para vocês verem. Então, aqui na tabela 101, essa aqui é a nossa, né? Na tabela 101, a gente vai ter, ó, a mesma situação, ó. Ly sobre Lx igual a infinito. Uma borda engastada, outra livre e duas apoiadas. Só que aqui, ó, a direção do tráfego está nesse sentido aqui, ó, no sentido da direção x. No nosso caso, a nossa laje, né, a nossa ponte, né, o sentido do tráfego está nesse sentido aqui, né, no sentido da maior dimensão, Ly. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado para não escolher a tabela errada. Então aqui eu coloquei novamente no slide, coloquei até um xzinho aqui, ó, para indicar que não é a direção, que não é a tabela correta, né? Justamente porque a direção do tráfego para essa tabela, né, deve estar no sentido da menor dimensão da laje, que não é o nosso caso, né? Então, a gente já escolheu a nossa tabela, então a tabela 98 da página 102 do arquivo. Então, não esqueçam, tabela 98 da página 102 do arquivo. Então, o quarto passo, a gente tem que calcular aqueles fatores, né, aqueles coeficientes, para que a gente possa dar entrada dentro dessa tabela. Então, o primeiro coeficiente que a gente calcula é o coeficiente t, né? O coeficiente de t, ele é dado pela raiz quadrada de 0,2 vezes b mais 2 vezes a espessura média do pavimento, mais a espessura média da laje. Em que o B, né, gente? Lembra que eu falei? O B é a largura de contato da roda. Se vocês voltarem lá na aula 8, nas propriedades geométricas do veículo, para o veículo de classe 45, que é o que a gente vai dimensionar, que a gente está dimensionando aqui, a largura de contato da roda, né, a largura dela é de 0,5 metros. Então, a espessura média do pavimento a gente tem, né, que é 0,08 metros, e a espessura média da laje, que é 0,215 metros. Então, aí a gente calcula o t, né? O t vai ser igual a raiz quadrada de 0,2 vezes o b, que é 0,5, mais 2 vezes a espessura média do pavimento, que é 0,08 metros, mais a espessura média da laje, que é 0,215 metros. Com isso, a gente chega, né, gente, num coeficiente t em metros, né, de aproximadamente 0,691 metros. Porém, gente, para a gente entrar com os dados na tabela de Rush, a gente precisa dessas duas razões primordiais, né? O Lx sobre o La e o T sobre A. Todo mundo lembra o que é o A, né, gente? O A é a distância entre os centros de rodas. Lembra novamente lá da aula 8, só voltar naquele quadro das propriedades geométricas do veículo. Então, o A é a distância entre os centros das rodas de um mesmo eixo. É 2 metros. O Lx é o comprimento da menor dimensão da laje. Então, calculando, né, esses dois coeficientes, Lx sobre A e T sobre A, a gente vai ter o Lx, a menor dimensão da minha laje. Então, a minha laje ela tem duas dimensões, 1,5 e 27. Né? Então, o Lx é o 1,5, a menor dimensão. O A é 2. Então, 1,5 metros sobre 2 metros vai dar 0,75. Lembrando que essa razão aqui ela é adimensional.
Então, Lx sobre A igual a 0,75. T sobre A, gente, o T eu acabei de calcular, né? 0,691 metros. E o meu A, 2 metros. Então, 0,691 sobre 2, 0,346, também é dimensional, né? Então, a razão T sobre A igual a 0,346. O quinto passo, gente, agora a gente vai calcular os momentos fletores, né? Então, primeiro a gente vai calcular o momento fletor devido à carga permanente. Então, da mesma forma que na aula passada, gente, cada tabela de Rush, ela já traz pra gente, ela nos proporciona uma fórmula específica para o cálculo do momento fletor para a carga permanente. Bem como, né, essas tabelas já dizem quais os momentos presentes para aquela configuração de laje. Se observarmos na parte superior da tabela número 98, da página 102, né, que é a tabela da nossa situação, veremos que ela já nos proporciona a fórmula utilizada para calcular a carga permanente, bem como os valores do coeficiente K, conforme o tipo de momento presente na laje. Então, aqui, né, a nossa tabela. Então, a tabela 98, gente, da página 102, ela já proporciona a fórmula, que é a mesma fórmula para o caso de laje central. A fórmula do momento vai ser K, que é o coeficiente que ela nos dá, vezes carga permanente, vezes o Lx ao quadrado. Ela já fala para a gente os dois tipos de momento que a gente vai ter, ó. Na direção X, a gente vai ter um momento de engaste, e na direção Y, gente, a gente tem um momento em Y, é basicamente um momento médio, só que ela chama de momento residual. É por causa da borda livre, né? E por ser uma borda livre, ela trata esse momento na direção Y como um momento residual. Mas é a mesma coisa que o momento médio. Então, gente, a fórmula utilizada para calcular os momentos fletores devido à carga permanente nessa laje é o K, coeficiente dado pela tabela, vezes carga permanente, vezes o Lx ao quadrado, que é a menor dimensão da laje, que é 1,5 metros. Os momentos fletores presentes nessa configuração de laje são o momento de engaste na direção Y e o momento residual momento de engaste na direção X e o MYR, que é o momento residual na direção Y. Basicamente é isso daqui, ó. Então, a minha menor dimensão, x aqui, né? Então, vai dar o meu Lx, então vou ter um momento de engaste em x. E aqui na direção y, que é a maior dimensão, né? Que é a direção do tráfego, eu vou ter esse momento residual, que é basicamente o momento médio. Super importante, gente. Vou só voltar aqui. Além desse momento aqui, lembrando que a tabela de Rush, ela me dá o momento devido o quê? A carga permanente gerada pelo... A carga permanente do pavimento, mais da espessura da laje. Porém, gente, nas lajes em balanço, a gente vai ter o quê? A gente tem a defensa. Então, essa defensa ela vai gerar um momento adicional que a gente vai ter que calcular. Então, é importante. Além do momento fletor para carga permanente, obtido através da equação presente na tabela de Rush número 98, o peso da defensa e da placa pré-moldada, eu esqueci de falar para vocês que além da defensa a gente tem uma plaquinha pré-moldada nela, ambas de concreto armado, também gera um momento fletor adicional que a gente vai ter que calcular. Então, o que a gente vai fazer, gente? A gente vai pegar a área da defensa, a gente vai calcular a área da defensa e a área dessa placa nas duas direções, tanto na direção X e na direção Y. A gente vai pegar essa área, a gente vai multiplicar pelo peso específico do concreto, gerando assim uma carga distribuída em kilonewtons por metro. Em posse dessa carga distribuída, né, a gente vai tratar essa laje engastada ou a laje apoiada como uma viga, e aí a gente vai calcular o momento fletor devido a essa carga distribuída na defensa e na placa pré-moldada, em ambas direções, né, X e Y. Vai ser tranquilo. Então, ó, novamente, essas aqui são as dimensões.
Então aqui, a defensa, gente, eu dividi ela em 3 figuras geométricas, a área 1, área 2 e área 3. Então a área 1, né, tá tudo em centímetros as cotas. Ela mede 20 centímetros por 25. A área 2 é uma área trapezoidal, né, em que a base maior mede 40, a base menor mede 20, a altura mede 52 centímetros. A área 3 é uma área retangular, né, de 40 centímetros por 15 centímetros. E essa placa pré-moldada é uma placa também de concreto, tá? Ela mede 131 centímetros, né, ou 1,31 metros, e a espessura dela é de 10 centímetros. Lembrando, se a gente somar, né, essas cotas aqui, a gente vai ter o LX, né, 1,5 m, 150 centímetros. Então vamos lá, vamos calcular na direção X primeiro, né? A gente vai calcular aqui a menor dimensão, né? Então a gente vai calcular, vai transformar essas áreas aqui em uma carga distribuída e a gente vai calcular o momento, né, que ela gera aqui no engaste na direção X. Então, gente, a gente vai ver que o momento devido à carga permanente vai ser o somatório de o momento que a gente calcular devido à tabela de Rush, lá com os coeficientes, mais o momento gerado pela defensa, mais o momento gerado pela placa. E a gente tem que observar, gente, se o momento é positivo ou negativo. Então, a gente tem que ter muita atenção quanto a isso. Então, primeiro, vamos calcular o momento da defensa na direção X. Então, a gente vai calcular o momento que essa defensa vai gerar, né, aqui no meu engaste. Vou transformar primeiro, vou calcular a área da defensa. Então, a área da defensa vai ser a área 1 mais a área 2 mais a área 3. Então, a área 1, transformando para metros, né? 0,2 metros vezes 0,25 metros. Mais a área 2 é uma área trapezoidal, né? Base maior 0,40, mais base menor 0,20, vezes a altura, que é 0,52, dividido por 2. Mais a área 3, também é uma área triangular, triangular não, gente, desculpa, retangular. 0,15 metros vezes 0,4 metros. Então, somando, né, a gente vai ter que a área da defensa, ela vale 0,266 metros quadrados. Então, a gente vai pegar essa área e a gente vai transformar ela em uma carga distribuída. Então, a gente vai pegar a área e vai multiplicar pelo peso específico do concreto, que é 25 kN por metro cúbico. Então, se a gente fizer 0,266 vezes 25, a gente vai chegar numa carga distribuída de aproximadamente 6,65 kN por metro. Então, até simplifiquei aqui, fiz uma simplificação estrutural para vocês entenderem, em que o momento da defensa, né, gerado pela defensa na direção X vai ser o quê? Força vezes distância. Ó, notem que eu vou considerar uma carga distribuída aqui constante, né, no espaço ocupado pela minha defensa. Só lembrando aqui, né, que a largura aqui, né, ou o comprimento da minha defensa, a largura, né, da minha defensa é de 40 centímetros. Por isso que eu não coloquei nada aqui, porque para a placa eu vou fazer daqui a pouquinho. Então, ela vale 40 centímetros. E a distância aqui, né, até o meu engaste é de 100 centímetros, ou 1 metro, né? Então, vai ser força vezes distância. O que vai ser a força? Vai ser o quê? A carga distribuída vezes a distância, né, sobre a qual ela está. Então, 6,65 vezes 0,4. Aí vai me gerar uma carga concentrada aqui no centroide, né, dessa carga distribuída. E a distância, né, o braço de alavanca, até aqui no engaste, vai ser o quê? 1 mais a metade dessa distância aqui, né? Então, vai ficar 1 mais 0,2, então fica 1,2. Então, fazendo essas multiplicações aqui, eu vou ter que o meu momento gerado pela defensa na direção X é igual a 3,192 kN vezes metro. Basicamente, é uma representação isso daqui. O diagrama. O momento gerado agora pela placa na direção X. Então, vamos calcular a área da placa. Se a gente for voltar, gente, a área da placa ela vale 1,31 metros de altura, né? E a base vale 0,1 metros.
Então, a área da placa, fazendo a multiplicação, a área da placa é de 0,131 metros quadrados. Vou transformar em carga distribuída, né? Então, vou multiplicar essa área pelo peso específico do concreto, né? Que essa placa também é de concreto armado. Então, 0,131 vezes 25 vai me dar uma carga distribuída de 3,275 kN por metro. Novamente, né? Vou pegar essa carga distribuída, né? Em que eu transformei a minha placa e vou calcular o momento que ela gera aqui no meu engaste. Então, como é que vai ficar, gente? Então, vai ficar a força. O que vai ser a força? Vai ser a carga distribuída vezes aqui a distância, 0,1. E isso vai me gerar uma carga concentrada aqui no centroide, né? Na metade dessa distância. Vezes o braço de alavanca vai ser o quê? 1 mais 1,4, né? Mais 0,05, né? Que é a metade dessa distância. Então, o braço de alavanca vai ser 1,45, né? Não esquecer desse 0,05 da força resultante aqui, não. Então, o momento gerado pela placa na direção X vai ser igual a 0,475 kN vezes metro. Aproximadamente isso daqui. Agora, gente, a gente vai calcular o momento que essa defensa gera na direção Y. Por quê? Isso aqui é como se a gente estivesse vendo o quê? 27 metros, né, o comprimento da ponte, o comprimento total da minha ponte. Isso aqui é como se a gente estivesse vendo, né, o perfil da ponte, né? Então, agora a gente vai calcular o momento que essa defensa gera na direção Y, né? Qual que é a direção Y? É a direção do maior comprimento da ponte, né? Que é o maior comprimento da maior dimensão da laje, que é 27 metros. Então, lembrando que na direção Y, né, a gente tem apoio e apoio, né? Então, isso aqui é a representação da defensa, né, ao longo da seção longitudinal, como se a gente estivesse vendo a defensa aqui em perfil. A altura da defensa, gente, é de 0,92 metros. Só voltar aqui para vocês verem. A altura da defensa é 0,92 metros. É só a gente somar isso daqui. É como se a gente estivesse vendo a defensa por essa perspectiva aqui, ó. 25 mais 15, 40, mais 52, 92 centímetros. Transformando para metro, 0,92. E a placa, né, a altura dela é 1,31 metros. Deixa eu só voltar lá. Então, a gente vai calcular o valor dessa área, né, e vai transformar essa área em uma carga permanente e vai calcular, né, o valor do momento médio aqui através do QL ao quadrado sobre 8. Então, a área da defensa vai ser o quê? A altura vezes o comprimento. Então, a altura 0,92 e o comprimento, né, da ponte, que vai ser 27 metros. Então, a área da defensa vai ser 24,84 metros quadrados. Transformando em carga distribuída, vai ser 24,84 metros quadrados vezes 25 kN por metro cúbico. Então, a carga distribuída aqui vai ser de 621 kN por metro. Então, a carga distribuída atuante aqui é de 621 kN por metro. Aproximadamente isso daqui, né? Então, essa carga aqui é de 621. E aí eu vou calcular esse momento médio, ou esse momento residual, né? Então, o momento gerado pela defensa na direção Y vai ser através do QL ao quadrado sobre 8. Então, o Q? 621, vezes o L, né, que é o comprimento da seção longitudinal da ponte, que é 27 ao quadrado, dividido por 8. Isso vai me dar um momento, gente, gerado pela defensa de 56.588,6 kN vezes metro. Agora, gente, eu vou calcular o momento gerado pela placa pré-moldada. Então, novamente, né, o comprimento aqui da ponte, 27 metros. E aqui a placa pré-moldada ela tem uma altura de 1,31 metros. Lembrando que aqui a gente está vendo na direção Y, né, apoio
apoio, duas bordas apoiadas. Então, a gente vai calcular o valor dessa área que está achurada, né? Então, vai ser 27 vezes 1,31. Então, 1,31 vezes 27 vai dar uma área da placa de 35,37 metros quadrados. A carga distribuída, né, vai ser o quê? A área vezes o peso específico do concreto. Então, 35,37 metros quadrados vezes 25 kN por metro cúbico vai me dar uma carga distribuída de aproximadamente 884,25 kN por metro. Então, basicamente a mesma coisa, né? Então, transformei essa área aqui, né, em uma carga distribuída, né? Então, eu vou calcular novamente esse momento residual médio, através do QL ao quadrado sobre 8. Então, o Q é 884,25 vezes o L ao quadrado, o L é o comprimento, né, 27 ao quadrado, sobre 8. Então, o momento gerado pela placa na direção Y vai ser igual a 80.577,28 kN vezes metro. Agora, gente, a gente vai calcular o momento, né, pela tabela de Rush. Lembra que a tabela de Rush, ela me deu que a gente tinha os dois momentos que a gente está calculando, né? O momento de engaste na direção X e o momento residual na direção Y. Deixa eu só voltar aqui na tabela de Rush só para mostrar uma coisa para vocês. Essa aqui é a tabela 101. A tabela 102 que é a nossa. Então, ela já me dá os coeficientes K. Ó. Então, o meu coeficiente K para o momento de engaste na direção X é de menos 0,5. E o momento residual na direção Y, gente, o K dele é igual a 0. Então, momento de engaste na direção X, devido à tabela de Rush, né, vai ficar K vezes G vezes Lx ao quadrado. O meu K, menos 0,5. O G, que é a carga permanente que a gente descobriu lá no início, 9,3 kN por metro quadrado. E o Lx, que é a menor dimensão da laje, né, que é 1,5 ao quadrado. Então, o momento na direção X, né, o momento do engaste na direção X, vai ser de menos 10,46 kN vezes metro. E na direção Y, né, gente, o momento vai dar o que? Zero, porque o meu coeficiente K vai ser igual a zero. Agora, gente, a gente tem que somar os três momentos nas três direções. Então, o momento total, devido à carga permanente, né, no engaste na direção X, vai ser o somatório do momento que eu acabei de calcular devido à tabela de Rush, mais o momento gerado pela defensa e o momento gerado pela placa na direção X. Eu esqueci de falar, gente, mas o momento gerado tanto pela defensa quanto pela placa sempre vai ser negativo. Vocês vão ver que o diagrama deu na parte superior, né? Quer dizer que está tracionando em cima. Então, quando traciona em cima é momento negativo. Tanto é que a própria tabela de Rush, gente, se a gente for analisar, né, a própria tabela de Rush já dá para conferir, né, porque ela já deu aqui um K negativo, né, porque significa que o momento, né, naquela laje é negativo. Então, já dá para conferir através disso também. Então, o momento total devido à carga permanente vai ser o momento na direção X obtido pela tabela de Rush, foi menos 10,46 kN vezes metro. O momento devido à defensa na direção X, que deu menos 3,192, e o momento gerado pela placa pré-moldada na direção X, que deu menos 0,475 kN vezes metro. Então, o momento X, o momento total, né, na direção X, devido à carga permanente, é igual a menos 14,13 kN vezes metro. Na direção Y, gente, é a mesma coisa. Eu vou somar, né? O momento na direção Y obtido pelas tabelas de Rush, o momento na direção Y gerado pela defensa e o momento na direção Y gerado pela placa. Então, na tabela de Rush, né, a gente viu que esse momento é zerado, né, por causa do coeficiente K, que é igual a zero. O momento na direção Y gerado pela defensa deu
56.588,6 kN vezes metro. E o momento gerado pela placa na direção Y, a gente viu que deu 80.577,28 kN vezes metro. Somando, né, esses dois valores, a gente chega no momento na direção Y de 137.165,88 kN vezes metro. Então a gente nota, né, que o momento na direção Y, gente, ele é muito maior que o momento na direção X. Então assim a gente pode concluir, né, que os momentos devido à carga permanente possuem essa seguinte configuração. Então aqui na direção Y, o momento total deu 137.165,88 kN vezes metro. E na direção Y, né, no engaste negativo, a gente teve um momento de menos 14,13 kN vezes metro. Agora, gente, por último, a gente define o momento fletor para carga móvel. Então, o momento fletor devido à carga móvel é bem similar ao da aula passada. É bem similar, não, é igual da aula passada. A gente vai fazer as mesmas análises. O que é o ME? A gente descobre esses valores, né? Que o Qzinho e o Qzinho linha, né? Através do veículo tipo que a gente está utilizando, né? A gente descobre o CIV, o CIA e o CNF, majora, né, o peso correspondente à roda, a carga distribuída no passeio e a carga distribuída na pista, né? E a gente chega no Qzinho linha, no Qzinho e no Qzinho linha. O ML, gente, não sei se vocês lembram da aula passada, mas o ML a gente pega ele e a gente descobre através de interpolação. Então, o ML é um coeficiente fornecido pela tabela de Rush em função do Lx sobre A e T sobre A, é o que a gente interpola. O MP, né, é o coeficiente fornecido pela tabela em função de Lx sobre A. E o MP', MPzinho linha, é o coeficiente fornecido pela tabela em função do Lx sobre A. Então, esses dois coeficientes aqui, né, a gente tem de forma direta e esse aqui a gente tem que interpolar. Então, só relembrando, gente, o que é o Qzão, o Qzinho linha, o Qzão, o Qzinho e o Qzinho linha. O Qzão, gente, vai ser o quê? O peso de uma roda do veículo que a gente está utilizando. A gente está utilizando o veículo classe 45. Lembrando que o veículo classe 45, o peso de uma roda é 75 kN. Então, vou majorar ela pelos três coeficientes de majoração. O Pzinho é a carga distribuída na faixa, que para a classe C45 é 5 kN por metro quadrado. E o Qzinho linha, gente, é o próprio Pzinho linha sem majoração. O Pzinho linha, se vocês relembrarem, é a carga distribuída no passeio, que vale 3 kN por metro quadrado. Isso aqui a gente já fez na aula passada, só vou dar uma passadinha só para vocês relembrarem, né? Mas é os mesmos valores, porque é a mesma configuração de laje, é o mesmo tipo de veículo que a gente está utilizando. Então, né, para todos os momentos presentes naquela configuração de laje inicialmente, agora a gente vai calcular os momentos devido à carga móvel. Então, só relembrando, para um veículo de classe 45, o peso total do veículo é 450 kN, né? Como a gente considera 6 rodas, se a gente dividir por 6, a gente vai chegar... Cada roda tem um peso de 75 kN. Carga distribuída na pista, que é o P, né? É 5. E o P', né? No passeio, 3 kN por metro quadrado. Então, relembrando, a nossa seção longitudinal da ponte é essa daqui, né? Então, a gente tem 4 vãos, ó. Notem que todos os vãos menores que 10 metros, né? Então, o CIV é 1,35. Então, isso aqui é só a simplificação estrutural da seção longitudinal da ponte, né? Considerando que em cada transversina aqui tem um apoio, né? Então, a gente está vendo essa planta baixa aqui do tabuleiro. Aqui é como se tivesse uma transversina, né? Então, é como se a gente considerasse que em cada transversina tivesse um apoio. E a gente calcula os coeficientes, é bem simples, né? O CIV, gente, como todos os vãos da ponte são menores que 10 metros, né? Todos são menores que 10 metros, o CIV é 1,35, é igual ao da aula passada. O CNF, gente, como a gente está considerando de novo duas faixas, o nosso coeficiente número de faixas vai ser igual a 1.
E o CIA, né, depende do tipo de material que é a nossa superestrutura. Como as nossas pontes da disciplina são todas de concreto armado, CIA é 1,25. Então, majorando esses valores, né, é o que a gente obteve na aula passada. Então, peso de uma roda vezes os 3 coeficientes de majoração, então vou ter que o meu Qzão é 126,56 kN. A carga distribuída na pista, né, que é o Pzinho, vezes os 3 coeficientes de majoração, vai me dar o Qzinho, que vai ser 8,44 kN por metro quadrado. E o meu Qzinho linha vai ser igual a carga uniformemente distribuída no passeio, que é igual a 3 kN por metro quadrado. Então agora, né, a gente vai encontrar, né, o ML, isso aqui já não é mais confuso para vocês. Então a gente vai encontrar o ML, o MP e o MP'. Relembrando que o ML é através de interpolação. Então a gente vai analisar agora a tabela número 98 da página 102. Escolher o quadro que representa a nossa classe de carregamento, né? No nosso caso, é o que vai dar a classe que vai de 30 a 60 toneladas. E pegar a linha que contém o valor obtido da relação Lx sobre A. Só relembrando que o nosso Lx sobre A dessa laje é 0,75, tá? Não confunda com o exercício passado, 0,75. E o nosso T sobre A, 0,346. Então aqui eu já destaquei, ó, peguei a nossa tabela, né? Classe que vai de carregamento que vai de 30 a 60 toneladas. A minha relação Lx sobre A, ó, deu exatamente 0,75. Então essa linha aqui, ó, gente, é a linha que vai me importar, né, até o final do exercício. O restante, basicamente, eu vou esquecer. Tudo que eu preciso eu vou tirar aqui dessa linha. Então aqui eu vou tirar o ML, aqui eu vou tirar o MP e o MP' correspondente, né, na direção X e direção Y. Então agora vamos encontrar, né, os momentos na direção, o momento de engaste na direção X e o momento residual na direção Y. Aqui eu esqueci de editar, ficou errado. Então o momento de engaste na direção X devido à carga móvel. Então eu vou analisar, né, o Lx sobre A igual a 0,75 e o T sobre A é 0,346. Então, para obter o ML, eu vou ter que fazer a interpolação, né, gente? Então, primeiro para X, ó, estou analisando para X e aqui é Y. Então, para X, o que vai me importar? O Lx sobre A é 0,75. O meu T sobre A é 0,346, né? O 0,346 está entre 0,250 e 0,50. Então, o meu T sobre A vai estar entre esses dois valores, ó, entre 0,87 e 0,8. E o meu P e o P', para o momento em X, ele já dá diretamente, que nesse caso, né, é igual a 0. Lembra que quando tem essa barrinha, significa que o valor é igual a 0. Então, lembra que eu montei essa tabelinha na aula passada e ela ajuda bastante, viu, gente? Fica até mais organizado. Então, a minha relação Lx sobre A é 0,75. E o ML, que depende da relação T sobre A, é o seguinte. Ó, para 0,25, né, para a relação T sobre A igual a 0,25, o meu ML vale 0,87, né? Para 0,25, o meu ML vale 0,87. E para T sobre A igual a 0,50, o meu ML vale 0,80. Só que o meu problema está entre esses dois valores, né? Que é 0,346. Então, preciso fazer a interpolação para descobrir o ML. Na aula passada eu mostrei para vocês basicamente como é que fazia essa interpolação, né? Se a gente interpolar esse valor aqui de ML, vai ser aproximadamente igual a 0,843. Aí agora é só eu substituir os valores na fórmula do momento. Lembrando novamente aqui, ó, gente, que a própria tabela já mostra pra gente, ó, o momento negativo. Então, apesar de você achar um valor positivo aqui, você tem que lembrar que o seu momento em x ele é o quê? É negativo. Por isso que os coeficientes da minha fórmula, os sinais, né,
eu coloquei todos negativos, justamente porque o momento no engaste é negativo. Então, menos Q vezes ml, o meu Q é 126,56, vezes o ml, que eu descobri, né, que é 0,843, menos o Qzinho, que é 8,44, vezes o MP, que deu 0, né, o MP na tabela de Rush deu 0, menos o Qzinho linha, que é 3, vezes o MPzinho linha, que é 0, né? Na tabela de Rush eu vi que esse valor deu igual a 0. Então, esses dois termos vão cancelar. Meu momento vai ser dado por essa multiplicação, né? Então, 126,56 vezes 0,843 vai dar o momento da direção x equivalente a menos 106,69 kN vezes metro. Agora, na direção y, gente, para fechar, né? Então, vai depender dessa relação de novo, Lx sobre A 0,75 e T sobre A 0,346. Então, agora eu vou analisar aqui na direção y, que é positivo, né? Então, notem que o meu P e o meu Pzinho linha, ó, gente, vai dar 0 de novo, para esse caso, né? Para a relação Lx sobre A igual a 0,75. E aí eu vou montar uma tabelinha de interpolação de novo. Então, eu vou descobrir o ml através da interpolação. Para T sobre A igual a 0,25, o meu ml vale 0,300. Ó, muito cuidado para não achar que isso aqui é 300, viu, gente? Fica todo errado o exercício. Sempre lembra de olhar o primeiro número aqui da primeira linha. Sempre tem um zero e uma vírgula. E aí, para baixo, gente, você considera esse 0, novamente, viu? Então, 0,300. O meu ml, né? Quando T sobre A vale 0,5, o meu ml vale 0,160. Ó, tem 160, mas não esquece que tem um zero antes. Então, 0,160. E aí, o meu T sobre A igual a 0,343 está aqui no meio, né? Então, eu tenho que descobrir o valor intermediário entre esses dois aqui. Então, fazendo a interpolação aqui, gente, eu vou obter que o meu ml ele vale aproximadamente 0,246. Assim, eu vi que o meu MP e o MP', né, vale 0 para y, né? Vale 0 aqui na tabela. Então, eu substituo os valores na fórmula. Então, a fórmula é essa daqui. Positivo, né, que no caso do meu momento na direção y é positivo. Então, o Qzão, 126,56, vezes o ml, né, que 0,246, deu 0,246, mais Qzinho, que é 8,44, vezes o MPzinho, que deu 0, mais o Qzinho linha, que deu 3, vezes o MPzinho linha, né, pela tabela de Rush, deu 0. Então, novamente, né, esses dois termos aqui vão cancelar, os dois últimos, vai sobrar a multiplicação do primeiro. Então, meu momento na direção y, gente, devido à carga móvel, né, deu 31,13 kN vezes metro. Basicamente, essa configuração aqui. Então, na direção y, né, me deu um momento positivo de 31,13 e na direção x, né, um momento negativo no engaste de menos 106,69. Sétimo passo, gente, a gente vai definir os momentos de projeto. Então, lembra que os momentos de projeto, a gente basicamente vai somar os momentos devido à carga móvel e devido à carga permanente e a gente vai aplicar os coeficientes de majoração. Então, lembrando, os momentos devido à carga permanente, a gente majora pelo coeficiente de 1,35. E os momentos devido à carga móvel, a gente majora por um coeficiente igual a 1,5. Então, primeiro na direção x, o momento de projeto na direção x. Então, o momento de projeto, né, na direção x vai ficar 1,35 vezes o momento, né, devido à carga permanente na direção x, o momento total, né, que deu menos 14,13 kN vezes metro, mais 1,5 vezes o momento na direção x devido à carga móvel, que a gente acabou de calcular, que deu menos 106,69. Multiplicando, né, os coeficientes de majoração e somando os momentos, né, a gente vai ter um momento
na direção X, o momento de projeto, né, de menos 179,11 kN vezes metro. E o Y, né, na direção Y, a mesma coisa. Então, eu vou majorar, vai ficar 1,35 vezes o momento devido à carga permanente na direção Y, que deu 137.165,88 kN vezes metro, mais 1,5 vezes o momento devido à carga móvel, que a gente acabou de calcular, que deu 31,13 kN vezes metro. Tudo positivo, né? Então, se a gente somar, se a gente aplicar os coeficientes de majoração e somar, a gente vai chegar no momento na direção Y, momento de projeto, igual a 185.220,63 kN vezes metro. Ou ainda, né, se a gente quiser reduzir isso aqui, né, colocar ao invés de em quilonewtons vezes metro, colocar em meganewtons, né, aí vai ficar só dividir por 1000, né, 185,22 meganewtons vezes metro. Então é só outra forma de representar. Então esses foram os dois momentos de projeto para essa laje em balanço. Então, novamente, né, as mesmas referências que eu utilizei da aula passada. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só perguntar no nosso grupo, né, que é o nosso meio de comunicação principal. Vou deixar uma atividade para vocês na plataforma. E é isso aí. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.